Salve galera, mais um vídeo se iniciando, podcast John Mike na área. E hoje estamos com a presença ilustre de um convidado sensacional, né? Mas antes disso, eu queria falar sobre os patrocinadores, né? Que a gente tem. Um dos primeiros patrocinadores é a Mora Atelier Thai, né? Marcelão também ganhou uma caneca aí, a Mora Atelier Thai. Personalizado, sensacional. Corre no Instagram dela, minha irmã, fazendo personalizados, qualquer tipo de personalizados, né? Então, o link vai estar tudo na descrição dos vídeos. Também você que quer aprender um idioma espanhol, temos uma professora especial de espanhol que vai te ajudar você enfrentando o dia a dia de outro país. Claro que é fundamental você aprender a língua deles, né? Então, é muito importante com, né, a Frantiele. Então corre no link também na descrição, vai estar tudo lá. Você que quer ir para o Paraguai, né, a gente tem aqui uma assessoria completa com o Júlio lá no Paraguai. Então, eu tô indo para o Paraguai amanhã, eu preciso de alguém que me dê uma assessoria lá. O cara te ajuda a alugar uma casa, te ajuda a alugar móveis, conseguir os móveis para tua casa. Então corre que a assessoria lá é completa. Também qualquer tipo de passagem aérea, passagem de ônibus. Temos também o Vinícius. Hoje, atualmente, ele mora em Portugal. Então, a agência de viagens do Vini. Corre também o link na descrição, né? Vale muito a pena no precinho para você. E para finalizar, né? Hoje eu não tô trajado de The Word, mas com certeza pro podcast acontecer, o The Word foi fundamental, né? São pessoas incríveis, né? Corre lá, eles fazem vendas de moletons, né? Os moletons sensacionais e com certeza através da vida deles que o podcast está acontecendo antes. Então, gratidão à vida da The Word. Todos os links das nossas parcerias estão na descrição desse vídeo. E agora vamos falar um pouco com o nosso convidado especial, né? Marcelão. Através dessa iluminação incrível aqui, que ficou muito profissional, foi graças ao Marcelo, né? E já fiz uma participação no podcast do Pimentas, né? Marcelão também tem um canal no YouTube, já vá assistir, coloca lá Marcelo Pimenta, tu já vai encontrar o canal dele, muito conhecido, né? Fala sobre violão, teclado, meu Deus. Tem umas músicas postadas lá, né? Isso, tem músicas autorais, né? Autorais e cover. Cover também. Ministrações que a gente foi em algumas igrejas também tem lá. E é isso aí. Marcelão, agora é contigo. Queria que tu se apresentasse e falasse quem é o Marcelo Pimenta. Bom, primeiro eu quero agradecer, né, pela oportunidade de você ter essa hombridade de nos convidar aqui, né, para fazer parte desse sonho, né, que o Senhor Sim. entregou nas tuas mãos, desse desejo que você tinha, né? Sim. Acredito que já estava no coração de Deus para que você pudesse falar mais do Senhor, né? Através dessa ferramenta que é a internet, né? Amém. O Senhor tem nos dado essa ferramenta e a gente precisa usar com maestria ela, acredito, né? Sim. Então, meu nome é Marcelo Pimenta, como o John já falou antes. Eu sou natural de Belém do Pará, né? Sou casado com a Josineide Pimenta. Tenho 5 filhos, que o meu filho mais velho é o Brian, Aham. né? E tenho filhas gêmeas, que é a Sâmia e a Sara. Aham. Tem a Marcela e o Simon, né? São meus filhos ali, né? Vem como escadinha ali, né? Meus filhos, graças a Deus pela vida deles, amo todos eles sabem disso, né? Nós estamos residindo hoje, né, em Santa Catarina, Guaramirim. Fazemos parte do projeto Fome de Amor aqui com o pastor Patrick e pastor Andréia, né, que são meus pastores atuais, né? Aham. Um beijo para eles também, Deus abençoe eles. E houve uma transição, né, para nós estarmos aqui, né? Uhum. Houve uma transição, Deus sinalizou muito lá atrás para nós, muitas vezes, por várias pessoas. No início, quando as pessoas falavam que nós íamos para a extremidade do Brasil, né, que seria para o sul do Brasil, eu fiquei muito eufórico, né, ali e quis adquirir várias informações daqui do sul, só que não sabendo realmente que cidade eu viria, não sabendo para onde eu viria, né?
Eu lembro que quando eu conheci o pastor Patrick, foi uma conferência chamada Justiça do Reino, que o pastor Alan Basílio também, que mora aqui em Santa Catarina, em Guaramirim, ele estava promovendo lá e se juntou com o Junho, que é o pastor da Escola de Profetas de Belém. Inclusive, segunda-feira, agora eu vou estar numa live com a sala profética deles lá, né? Que legal. Porque eu ministrei ali na escola profética por algum tempo, né? Na escola de profetas, que é a escola lá em Belém do Pará, né? Que é a do pastor Junho, Junho Adoração. Se vocês pesquisarem aí, vai conseguir ali achar ele na internet, né? Ali no Facebook, né? Ele tá lá. Cara, então assim, nós estávamos nessa conferência e os ministros dessa conferência eram todos de fora, não eram de Belém, e era lá em Belém, né? Sim. Essa conferência. E o pastor Patrick estava lá, estava o pastor Alan, o pastor Junho, tinha o pastor Ronaldo, que é do Rio de Janeiro também, e tinha o Luciano Metanoia, que também é do Rio de Janeiro. E o único pastor paraense que estava lá, né, nesse dia, participando, sendo ministro também dessa conferência, era eu. E conheci o pessoal lá. A gente, cara, já tínhamos um vínculo ali de amizade com os pastores, mas especificamente o pastor Patrick eu não conhecia ele. Sim. Conheci ele lá. Cara, que testemunho incrível que ele falou lá, né, das maravilhas que Deus fazia aqui no Projeto Fome de Amor, que é em Guaramirim. E nós ficamos muito surpresos, cara, assim, cara, Deus tá fazendo algo muito grande lá pro sul, né? E passou-se alguns anos, eu acredito que passou-se ali uns 5 anos, se eu não me engano, né? Eu não sou muito bom de números, tá? Então passou-se uns 5 anos ali, acredito. E um dia eu falei com o pastor Alan, falei, ei, pastor, onde que você tá? Eu tô em Guaramirim, tal, eu tô com o pastor Patrick e tudo mais. Aí eu falei, cara, que legal, e aí, como é que é aí? Ah, cara, aqui é uma bênção, tal, assim, a gente está se movimentando nisso, em missões, e isso, que a igreja lá, ela é bem missionária, assim, né? Legal. Ela é bem relevante ali onde Sim. ela tá, né? Ali em Guaramirim. E aí eu falei, cara, eu senti uma chama acendendo dentro de mim. Eu falei, cara, será que o Senhor sinalizou para mim para esse lugar? E aí eu falei com o pastor Patrick, ele falou, cara, se Deus está sinalizando que é para você vir para cá, mano, não deixa para outro dia, não deixa para o final do ano, não deixa para o ano que vem. Você precisa obedecer a Deus. E aí, cara, eu vim para cá. Eu falo que eu vim para cá com mais livros que roupa. Eu trouxe 2 malas de livro e uma mala de roupa. Meu filho Brian veio comigo, o Giovanni, que é um amigo meu também, que é baterista, ele veio comigo. E a gente, cara, veio para cá e Deus fez coisas incríveis. Nós viemos para cá com absolutamente nada. E o Senhor, sabe, restabeleceu tudo. Todas as coisas que nós vendemos em Belém para comprar as passagens, porque foram muitas passagens que nós compramos. Sim. E assim foi essa transição que Deus, né, nos trouxe para cá. Mas antes, Ele sinalizou, Ele falou e nós obedecemos. Então esse foi o ponto principal, né, do qual nós estamos hoje aqui, do qual eu estou falando hoje com o Mike aqui, né, no podcast dele, né, falando um pouco dessa transição de Belém para cá. Sim. E o podcast basicamente é missionário, né? A intencionalidade dele é missões. E tu tocou num ponto assim muito forte sobre missões, né? Eu ia começar falando sobre como foi a tua conversão, né? Porém, eu queria que você contasse como que foi esse, né, ponto a ponto, como que foi essa transição de tu vindo de lá, né? Como que foi, se tu quiser compartilhar com a gente. Eu dei uma pincelada geral, né? Mas assim, eu lembro que todas as vezes que o Senhor falava através de pessoas, ou através da palavra mesmo, ou de sonhos, que quem é crente sabe e acredita nisso, Sim. né? Eu lembro que o Senhor sempre sinalizava para mim que era para mim mergulhar na oração e na leitura da palavra. Porque eu já vinha de uma vida musical. Legal. Eu sempre fui músico, desde a minha infância, né? Meus pais investiram, meu pai é pastor, minha mãe hoje, ela está com o Senhor, né? Sim. Mas então, eu sempre tive esse alicerce ali, né, ministerial dos meus pais, atuando em algumas coisas na igreja, né? E também muito aquela fase muito eloquente, assim, sabe, da igreja, a gente chama de igreja pentecostal mesmo, aquela parada. Sim. Bem. Então eu venho de uma igreja que é a Assembleia de Deus, né?
que é de Belém do Pará, onde nasceu a Assembleia de Deus, onde Aham. nasceu ali o Pentecoste, veio de lá para o Brasil. Então, assim, eu vim desse lugar, Desse né? lugar. Tem essa essência, na nossa caminhada. Mas assim, o Senhor acabou transicionando em algumas coisas e nós acabamos saindo da Assembleia e indo Aham. para igrejas pequenas, Aham. comunidades pequenas. O Senhor nos levou para pastorear em igrejas pequenas. E assim, mas o que é a ênfase grande assim nessa questão da gente obedecer e estar aqui hoje? Foi que o Senhor falava assim, que era para me mergulhar na oração, no jejum e na palavra. Ele não dizia na música porque eu já era bem dedicado nisso. Então, eu não li a Bíblia para não me responsabilizar para mim nunca ser pastor. Aham. Então esse era o ponto ali crucial. Não porque meu pai não dava exemplo, não era isso. Era porque realmente eu não queria ser pastor, eu só queria ser um Uhum. músico que atuava na igreja por conta de estar ali, mas não com um propósito realmente evangelístico, ou um propósito realmente de fazer algo, mas só desenvolver um serviço. Sim. Então não tinha muito muito a ver assim o que eu fazia. Aham. Era relevante para o pastor onde eu estava, porque era um serviço que eu desenvolvia na igreja, Aham. mas não tinha. Eu lembro que um dia, contando nessa tradição, e aí eu comecei a ler a Bíblia, né? Um dia eu estava sentado no teclado, ministrando com o apóstolo Nelson, meu amigão. Hoje ele mora em Curitiba, mas ele é paraense. Antes ele morava em São Paulo, Mogi das Cruzes. Ele tinha ido a Belém dar um seminário, e nesse seminário eu lembro que eu estava tocando teclado, fazendo fundo musical, como todo tecladista faz ali. Eu estava ali, sabe, intercedendo por ele, não entendendo muito, né, porque eu ainda estava num processo de entender ali algumas coisas, e aquele foi o ponto crucial. Outros pontos, né, que eu já tinha começado a ler a Bíblia antes, já tinha começado a orar mesmo de verdade, sabe? Ter o meu secreto ali, Mateus Sim. 6,6 antes ali. Aham. Mas aí já era um processo que eu estava aceso ali, queimando, né? E, cara, eu lembro que eu estava no teclado tocando, e nesse dia o Senhor ele estava agindo com muitas maravilhas ali naquele lugar. Porque as pessoas estavam manifestando os dons. Sim. Cara, assim, os dons de interpretação, de visão, sabe? Ali na igreja, naquele local. E eu falei assim, Senhor, já estou tantos anos nessa igreja e, sério, eu nunca recebi um dom aqui, eu nunca, sabe, eu nunca vi nada, e sabe que às vezes o crente quer ver algo para poder acreditar, mas Sim. não é preciso isso, tá? Você tem que primeiro acreditar e depois o Senhor te revela. E aí eu lembro que eu falei, eu levantei minha mão assim, cara, bem alto, eu falei assim, Senhor, libera algo do céu para mim. E esse apóstolo, ele estava ministrando a igreja, ele virou para mim assim, ele falou, hoje o Senhor está entregando um cajado na tua mão. Meu Deus. Cara, então assim, eu fiquei ali, eu me arrepiei dos pés à cabeça, porque eu estava falando, Senhor, entrega algo, assim, algo que eu possa ser relevante na igreja, no teu reino, aonde quer que eu vá. E o Senhor dizia, eu estou entregando um cajado na tua mão. E eu até falei assim no meu íntimo, Senhor, eu estava brincando. Mas Cara, assim, era algo que o Senhor queria, era algo que eu estava buscando, mas não pastoral, sabe? Era Sim. algo só que eu queria que o Senhor me revelasse Ele. Eu queria conhecer Jesus, eu queria amar mais Jesus, eu queria ser intenso com Jesus, né? Queria, não que as pessoas vissem isso, mas eu queria Ele para mim, assim, sabe? Eu queria, cara, eu quero Jesus, eu quero que Ele se revele para mim, eu quero ver a face dele, eu tenho desejo de conversar com Ele, então é relacionamento mesmo. Sim. Então aquilo estava tendo esse feedback ali, né, de Jesus comigo, assim, né, nesse tempo. Não que hoje não tenha, né? Claro Sim. que tem, mas assim, como eu estava conhecendo passo a passo ali Jesus. Então esse foi um processo da minha verdadeira conversão, porque eu nasci no Evangelho, né? Mas Sim. a minha verdadeira conversão foi nesse processo. E daí que o Senhor foi liberando as palavras, né? Depois da gente amadurecendo pouco a pouco, né? Não que nós sejamos maduros, mas nós estamos no processo, né? de amadurecer, de maturidade, né? E aí eu acredito assim, cara, que a gente foi obedecendo, a gente foi se dobrando, foi entendendo verdadeiramente quem o Senhor era, e assim ele começou a abrir os caminhos dele, né? Sim. Cara, eu lembro que o pastor Marcos, ele sempre dava um exemplo, que como é que eu vou dar um carro para o meu filho se ele ainda não tem habilitação, ele ainda não é habilitado para poder dirigir esse carro? Sim. Né? Então, ele ali está contra a lei. Né? E a gente fala sobre atos de justiça e às vezes somos injustos nessas coisas. Sim. Então, foram muitas coisas, muitos processos que eu aprendi, né? Sobre atos de justiça, sobre conhecer mais Jesus,
sobre realmente sobre o sacerdócio dentro de casa, sobre o sacerdócio no sentido ali dentro da área da música onde eu atuava, né, onde eu atuo até hoje. Mas assim, cara, foi um processo muito intenso. Jesus ali convertendo realmente o nosso coração. E quando eu falo convertendo o nosso coração, o processo ele precisou começar em mim para minha família poder ser alcançada, sabe? Porque por muitos anos a minha esposa orou por mim. Por 10 anos eu toquei profissionalmente, 8 anos, então eu tocava em bandas. Sim. Fora da igreja. Aham. E nesse período a minha esposa ela orou por mim por 10 anos para mim me converter realmente. Sim. Porque eu tocava na igreja, eu tocava na noite. Eu não critico quem faz isso. Sim. Mas o Senhor ele acabou dizendo não, eu não quero, eu não quero. Para cada você pessoa. Eu quero você por inteiro. Eu não quero parcial. Uhum. Eu quero você por inteiro. Então eu entendi isso e eu disse não, Senhor, eu preciso realmente deixar isso. Foi difícil, foi porque era um sonho meu, né? Sim. Eu já estava galgando algo que eu queria, eu já estava chegando nos meus objetivos ali profissionais dentro da área da música, mas o Senhor disse não, eu não quero que você faça isso, e eu realmente saí daquele ambiente. Eu lembro que um dia eu estava tocando numa casa de show chamada Forró no Sítio, e eu toco saxofone, né, e eu estava tocando com uma banda lá, e nesse dia o Espírito Santo falou comigo lá dentro dessa casa de show. Nós estávamos cara, tava lotado assim, e aquelas luzes e fumaça, e a gente passando som, e aí eu falei, cara, que sonho que eu tô realizando, né, estando aqui nesse lugar, cara, e o Espírito Santo falou comigo lá dentro. Foi o dia que eu não senti mais desejo, foi o dia que eu perdi o amor pelaquela situação, por aquilo que eu fazia. E o Espírito Santo falou, sabe por que você está aqui, sabe para que você está fazendo, sabe para quem você está tocando. Então ele me questionou em 3 coisas. E eu disse, pra quê? E ele falou que você é cooperador, cara, do reino das trevas. Você coopera para as pessoas se prostituírem, para as pessoas se drogarem. Você é o cooperador dessas coisas. Cara, eu fiquei ali sem chão. Eu senti vontade de chorar. Eu larguei meu instrumento no pedestal dele assim. E eu queria sair correndo daquele lugar. E aquele assim foi o último dia que eu toquei. Eu disse, Senhor, eu não quero mais isso aqui para mim. Foi o último dia que eu toquei assim, sabe? Na noite, assim, que a gente chama de tocar na noite, né? Sim, sim. Então foi o último dia que eu, assim, cara, eu não quero mais isso não é mais para mim. E realmente eu tive um processo de conversão. Teve pastores que fizeram parte desse processo, como o pastor Marcos e a pastora Val, né? Eles fizeram parte desse processo de conversão da minha vida ali, de me ensinar sobre casamento, me ensinar sobre várias coisas. Então são pessoas que foram pontuais e foram usadas por Deus para nos auxiliar a chegar até aqui onde nós estamos. Meu Deus, que testemunho, né, cara? Muito forte. Eu ia falar, meu Deus, muito forte. A questão da música, como que nasceu isso no teu coração? Hoje eu vejo tua família, cara, eu acho isso, eu admiro demais na tua família. Todo mundo louva a Deus, tá ligado? Todo mundo canta, todo mundo adora, né? Todo mundo sabe tocar um instrumento. Sim. Então, como que nasceu isso? Seus pais também tocavam? E como tu passou isso pra tua família? Foi automático? Entendo. Eu vou chegar no gênesis ali desse assunto, né? Aham. Minha mãe tinha muito desejo de tocar, e meu pai também. Aham. Mas pelas condições financeiras deles, na infância deles, eles não tiveram essa oportunidade. Né? Na época deles, a música era um pouco mais difícil e custava bastante, né? Sim. Para ter um professor, né? Então, eu lembro que eu vi um irmão na igreja chamado irmão Adriano. Ele tocava guitarra. Para mim, ele era o cara, né? Aham. Para mim, ele era o cara, tocava muito e tudo mais. E eu admirava ele, eu ficava olhando ele o tempo todo, ficava tentando olhar os dedos dele para me tentar imitar em casa, né? E um dia eu cheguei com ele, comecei a fazer amizade com ele, e eu era criança, eu devia ter uns 8 anos. Comecei a fazer amizade com ele, eu falei assim, cara, eu queria aprender com você me ensina? E ele colocava meus dedos lá na guitarra, só que a tensão das cordas da guitarra era muito grande, eu não conseguia, não tinha força. Sim. Aí ele disse, cara, eu tenho um violão que é corda de nylon, e esse violão ele vai servir para você aprender. Então ele me ensinou as primeiras notas do violão ali, esse irmão, que era de uma Assembleia de Deus. Ali era próximo da minha casa, ali onde nós morávamos. E aí eu lembro que ele me emprestou o violão para mim, e eu fiquei, tipo assim, uns 15 dias com o violão. E aquele foi o meu primeiro passo ali de aprender, né? E de vez em quando ele também cedia o violão de novo para mim, para me estudar, e eu mostrava as músicas para ele. E aí foi aqui que começou. O desejo foi dos meus pais.
Eles queriam ser músicos, eles queriam tocar um instrumento, era o sonho deles. E depois disso, eles acabaram realizando esse sonho em mim. Mas eles não sabiam que isso ia ser algo que iria servir assim para o reino de Deus, né? Assim, mais a fundo, né? Porque às vezes você tem crianças que aprendem música, mas eles não são regimentados na Bíblia para isso, e eles acabam não entendendo o que eles têm que fazer com aquilo que eles estão aprendendo, né? Então aí eles, cara, nesse processo, aí eu toquei em algumas igrejas, né? Aí fui aprendendo, tinha muita curiosidade com alguns músicos, ia tirar curiosidade com eles. Estudei também música. Que massa. E aí eu estudei saxofone, que no caso era o instrumento que eu atuava tocando na noite, né? Ali era o sonho da minha mãe tocar saxofone. Um dia ela chega com um saxofone em casa, assim, ela diz, vou comprar um saxofone, eu comprei um saxofone para você. Aí compraram uma guitarra para mim, e eles compravam vários instrumentos que eles queriam que realmente eu exercesse, eu aprendesse. E eles viram que eu era interessado. E um dia levaram uma bateria para minha casa. Cara, assim, coisa assim que os pais, eles começam a investir nos filhos. E foi aí que eu entendi o ponto, né? Que os meus pais, eles queriam investir isso em mim. Eu lembro que depois de um tempo, eu comecei, na minha adolescência, eu comecei a tocar em outras bandas, em outras igrejas, sendo convidado também. E aí eu lembro que eu montei uma banda de rock com o Rodrigo e o meu irmão, que é baterista, o Marlison. E a gente tinha uma banda de rock. Eu cantava, tocava, e eu tocava baixo, né? O meu irmão tocava bateria e o Rodrigo tocava guitarra. E aí eu disse, cara, eu não sou muito bom de cantar, não. Eu vou convidar alguém para cantar, que aí a gente faz uma banda, um cover, a gente começa a fazer música autoral. Aí eu chamei o Robson para cantar, conosco, meu amigão. Ele andava de skate com a gente, e ele era da Quadrangular. Ele falou, cara, vem cantar com a gente. E a gente ensaiava na casa da minha tia, fazia barulho pra caramba. Ela reclamava bastante, pensou bateria na sala, tudo, e a gente tocando, e sabe? Mas a gente gostava muito daquilo, aquilo foi importante ali para o nosso crescimento ali, né? De igreja, de sabe, pegar uma pessoa de uma igreja, sabe, sem ter distinção no corpo de Deus, né? Assim, a igreja é a minha igreja, né? Não, a igreja são todas que estão na terra e estão fazendo a vontade de Deus, estão alinhadas com aquilo que o céu está falando. Eu penso dessa forma. E aí foi um tempo legal, assim, na minha adolescência. Depois disso, né, eu conheci minha esposa, que é a Josi. Aí, cara, casamos, aí os meus filhos, começamos a ter os filhos, né? E aí teve um tempo em que nós estávamos na igreja Micadesh, que é a igreja do pastor Marcos. Isso já bem lá pra frente. E aí, um dia eu estava questionando assim, eu estava me questionando, eu falei, Senhor, como é difícil, né, a gente ter pessoas compromissadas com a gente, assim, pra gente poder tocar na igreja, sabe? Pra gente ensaiar, fazer, sabe o que a gente fazia ali, né, que era do nosso cotidiano. Como é difícil ter pessoas comprometidas dessa maneira, né? Aí um dia a pastora Val estava falando sobre isso, pregando, ela disse, olha, você tem que levantar os filhos da sua casa, os filhos da casa. Ela estava falando da igreja ali, né? Sim. Mas eu entendi que o Senhor estava sinalizando da minha casa, da minha igreja, isso que eram os meus filhos. E nesse tempo eu estava aprendendo sobre sacerdócio no lar. Então isso meio que sabe, fechou ali, cara. Fechou aí. Eu falei, cara, isso realmente o que Deus quer. E aí eu comecei a investir nos meus filhos. Comecei a ensinar música, comecei a ensinar bateria para um, aí comecei a ensinar guitarra para o outro, aí comecei a ensinar contrabaixo para o outro, e assim, um pouco de teclado, e eles já vinham daquela questão de cantar, de ministrar dança na igreja. Sim. Eles já estavam intensos nisso, e só foi um tatalar de dedos assim, que aí eles entenderam, é isso que nós vamos fazer, é isso. Então hoje, todos os meus filhos, eles tocam, né? O Brian, ele toca bateria, né? Ele já tocou para alguns cantores relevantes aí, né? Bastante, assim, que iam na nossa cidade, então a gente fazia participação como músicos com eles, né? Então a gente... E aí tem o Simon, né, que toca guitarra, que ele estava 1 ano para de tocar guitarra, agora sábado agora ele retornou, né, tocar guitarra com a gente foi ministrar na igreja aqui em Jaraguá do Sul, do pastor Denis. Sim. Cara, foi muito top, um tempo precioso ali com os homens, foi um culto de homens. Que legal. Uma palavra muito poderosa ali. E foi isso, cara. E eu lembro que quando nós perdemos o nosso baixista, eu falei,
eu preciso conseguir um baixista. E onde que eu vou conseguir? Eu olhava para um lado e para o outro, e nós iremos ministrar no final de semana, e eu não sabia, e o nosso baixista não ia, porque ele estava doente. Falei, e agora, o que nós vamos fazer, Senhor? E tava o Simon, eu e o Brian. Eu falei... Aí eu olhei assim para o lado e falei, eu tenho filhos, né? E eles já sabem mais ou menos ali, cara, eu peguei uma das minhas filhas e ela fez contrabaixo para mim. Ela ensaiou com a gente e ela fez contrabaixo. Desde então ela começou a tocar contrabaixo. Então, assim, a nossa história foi bem assim, sabe? Não só agindo pela necessidade, assim, às vezes você quer agir pela necessidade, né? Mas às vezes o Senhor, ele tem um propósito ali dentro. Com certeza. E eu falo, cara, Deus, ele quer realmente trazer à tona essa realidade do céu dentro dos nossos lares, dentro da nossa casa, antes da gente... Eu falo que você não pode ministrar a igreja antes de você ministrar Jesus. Sim. Porque não existe, então... Nós temos em casa um hábito de ministrar primeiro a nossa família antes da gente ministrar a igreja. O Senhor trouxe uma palavra para nós e a gente reunido na mesa e a gente começa a falar e comentar. Você fez parte um tempo, né, da nossa mesa lá e olha, o Senhor está falando isso. Você sabe que a gente fala muito assim, de Bíblia, fala muito, né, do que Deus está falando, né? Então a gente acaba tendo esse tipo de relacionamento com a nossa família ali o tempo todo, né? Ministrando antes eles, ministrando para poder ministrar a igreja. A gente acredita muito nisso. Eu resumo tudo isso em uma palavra, né? Pai dá destino. Sim, né? Isso aí, cara. E foi esse destino musical que você, né, despertou na vida deles e com certeza Deus fazendo o que está fazendo, né? E em relação à mesa ali também, né, a gente é ministrado para ministrar, né? Sim, então, primeiro Deus ele quebra a gente, primeiro Deus ele fala com a gente para que daí vá falar para a igreja, né? Sim. Primeiro os da nossa casa, Sim. né? E muito forte isso, muito forte. Eu gostei muito mesmo quando tu tocou na parte de sacerdócio. Eu amo falar sobre hombridade, sobre sacerdócio, sobre o dever do homem. E cara, eu queria que tu compartilhasse um pouco sobre isso, sobre paternidade também, porque tu é um pai, Sim. né? E queria que tu compartilhasse essa parte de sacerdócio que tu falou muito. O sacerdócio, assim, né? A gente entende que o sacerdócio, ele é uma responsabilidade de todos os homens, né? Uhum. Só que às vezes a gente resume o sacerdócio como só homem, mas o sacerdócio ele não tem gênero, né? Sim. Ele é homem e mulher, porque quando você casa, você é um só. Então o sacerdócio ele está sobre aquela casa, Sim. né? Claro que existe aquela comparação que Paulo fala ali, que Cristo é o cabeça, a igreja, né, é o corpo, e é como se fosse o homem, né, dentro da casa, ele é o cabeça, e a mulher, ele é a igreja, simboliza a igreja ali, que é o corpo, né? Sim. Então, porque o cabeça, ele dá destino, o cabeça, né? Só que assim, a gente precisa entender que dentro desse sacerdócio, nós também, se nós não formos submissos a Deus, o nosso sacerdócio, ele não funciona. Uhum. Porque aí eu não tenho autoridade, eu só tenho poder, eu só vou manipular a minha família, eu não vou realmente ter autoridade sobre ela. Eles não vão me escutar porque eu não tenho, eles não veem Deus em mim. Se as pessoas não veem Jesus em você, eles não vão ouvir você. Sim. Né? Ou Sim. Às vezes age também o espírito do engano ali na questão da manipulação que a gente estava falando anteriormente. Sim. Ali, né? A gente estava tomando café ali. Uhum. Mas assim, como foi assim para mim aprender sobre sacerdócio, cara? Eu precisei passar umas poucas e boas, né? Uhum. Para eu poder me posicionar como sacerdócio, para eu poder entender que amar a minha esposa incondicionalmente e em qualquer situação, né? E para ela poder me honrar, porque eu tenho que primeiro amar, né? Para ela Sim. me honrar. Então eu tenho que demonstrar esse amor. No meu lar também, dos meus filhos, eu preciso dar direção para eles, eu preciso sentar com eles, eu preciso orientar eles, eu preciso ensinar a Bíblia para eles. Sim. Eu preciso... E dentro disso, que foi muito interessante, a parte musical só foi a fagulha para que eles pudessem ver isso, né? Sim. Mas não é só a música, eu ensinei sobre o sacerdócio dentro do serviço da música. Porque algumas pessoas não entendem isso. Eles acham que músico é músico, né? Não, mas a Bíblia fala que tudo vai se convergir em Cristo. Uhum. Então, se nós pegarmos tudo isso e nós convergirmos, nós vamos fazer um trabalho de excelência sacerdotal, tanto em casa quanto na igreja. Então, assim, esse foi o ponto principal, né, de ensinar aos meus filhos. Qual é o serviço de vocês? Dentro da área musical. A gente toca, a gente canta, a gente faz isso. Uhum. Né? A gente assobia, a gente bate palma. Minha esposa que brinca assim... Mas eu falo assim, só que o principal
ponto é trazer a realidade do que o Senhor quer falar para aquele ambiente. Aham. Sabe? Sem engano, sabe? Sem manipulação. Porque música é a arte de expressar os teus sentimentos através dos sons. Sim. Então eu vou expressar aquilo que eu estou sentindo e às vezes meu coração é enganoso. Sim. Então, cara, é uma linha muito tênue. A gente precisa ter muito discernimento do que a gente vai ministrar, do que a gente vai falar, do que a gente vai tocar. Porque eu sempre digo assim, é muito fácil eu pegar um violão e eu emocionar você, Sim. eu fazer você chorar. Sim. E sim. cantando uma canção que fala de Deus. Aham. Né? E às vezes o teu coração ele pode estar necessitado disso e por causa disso eu consigo alcançar ele. Mas não foi realmente o Espírito Santo que agiu naquela, né, situação, nessa situação, mas foi a emoção ali. Não que a emoção não faça parte desse processo em que o Espírito Santo está ali naquele ambiente, né? Mas às vezes a gente usa mais a emoção do que realmente a espiritualidade. Então a gente tem que ter consciência disso. Culto racional. Racional isso, né? Paulo fala em Romanos 12, né? Sobre o culto racional. E nós temos o sacrifício vivo. Aí entra aquela questão. O sacrifício ele não tinha que morrer para ele poder ser sacrifício. Não, ele não quer mais que você morra. Ele quer que você se sacrifique racionalmente, vivo. Aham. Então eu entendo o sacerdócio dentro dessa questão, né? Forte. Do que é sacrifício e do que não é sacrifício. Sempre eu digo assim que tocar para mim não é um sacrifício. Uhum. Porque eu tô fazendo algo que eu gosto, Que tu gosta. não me custa nada. Sim. Eu amo fazer aquilo. Então, se você faz algo na igreja, se você faz algo em qualquer lugar que você ama fazer, não é um sacrifício para Deus. Sacrifício foi o que Abraão fez, né? Ele já amava o filho dele. Ele com certeza ele daria a vida pelo filho dele, né, para que o filho dele não morresse, mas ele foi lá e ia sacrificar o filho dele. Então, ele amava aquilo, Sim. né? E não era algo que ia custar muito para ele, Sim. né? Ia custar o futuro da nação que Deus tinha prometido para ele. Sim. Então, assim, eu penso em sacrifício assim, eu penso em sacerdócio sobre esse sacrifício, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Então, esse foi o reflexo de eu ter responsabilidade dentro da minha casa. Sim. De direcionar os meus filhos dentro de uma verdade, sabe? Não dentro de qualquer coisa, cara. Você vai oferecer qualquer coisa para Deus, tá? A gente tem a referência lá em Gênesis 4, né? De Caim e Abel, que os dois foram levar um sacrifício ao Senhor, e não que o Senhor não recebeu o sacrifício de Caim, também era das primícias, mas a questão era o coração, né? Porque Caim, ele estava fazendo um serviço, né? Adão fazia um serviço, né? Porque qual era o mandamento para Adão? Era cuidar, guardar e cuidar. E cultivar, no caso, né? Então ele tinha que cultivar. E esse cultivo ali já era o culto dele. Mas isso não quer dizer que era adoração. Porque adoração e culto são coisas que estão no mesmo ambiente, mas são distintas. Porque às vezes eu posso estar fazendo um serviço, que o culto era o serviço que Adão fazia no Éden, né? Desenvolvia aquele serviço, cuidava, guardava, né? Era o serviço, era o culto que ele praticava, mas não estava dizendo que era adoração. Adoração é o que me custa. Então, às vezes, eu estou fazendo um serviço, mas eu não estou adorando. Sim. Você entende? Então, foi dentro dessa questão aí que eu ensinei para os meus filhos. O que seria o verdadeiro sacerdócio, né? Manifestar Jesus através das nossas obras, manifestar Jesus através daquilo que nós somos, né? Implantar uma sede de justiça neles em que era do reino, né? Por mais que nós sejamos cheios de justiça de nós mesmos, né? Mas que nós pudéssemos pegar, sabe, a balança ali, cara. Será que Jesus fazia isso? Tem um livro que fala isso, né? Será que Jesus faria isso no meu lugar, entende? O que Jesus faria? Então, são coisas que são os nossos balizadores hoje, eu penso, né? Tem muitas frases, né, que nós nos fazemos reflexões de autorreflexão que são balizadores do Espírito Santo para nós, né? E nós temos acesso a isso, e às vezes nós não queremos, porque nós queremos ser nós mesmos, né? Então, o sacerdócio, ele já entra na renúncia, ele entra em tudo isso, né? Tanto que a gente vai lá pro povo de Levi, eles viviam daquilo que o povo levava para eles. Então, eles viviam de algo que a galera levava para eles. Mas por quê? Eles dependiam de Deus, 100%. Isso não quer dizer que nós não vamos construir nada, né? Nós não estamos vivendo mais no Antigo Testamento ali, né? Foi relevante para a época lá. E a gente vê ali em Hebreus, né, a transição das alianças, né?
que Jesus fala sobre o sacerdócio dele mesmo, né? O sacerdócio de Melquisedeque, que não tem fim, né? E fala sobre esse sacerdócio de Cristo, que é eterno, que ele morreu e ressuscitou, e ele vai ser sacerdote para sempre, está sentado à destra do Deus Pai, intercedendo por nós, né? No verdadeiro tabernáculo que está no céu. Então, cara, tem toda essa questão sobre o sacerdócio que a gente começou a aprender para a gente poder entender. Sempre o pessoal fala assim, chama a gente de levita, né? O pessoal que está na música da igreja, ou que serve ali na igreja, chama a gente de levita, mas eu tenho um amigo que ele falou algo interessante, né? Claro que isso não tem embasamento nada, mas é só uma brincadeira ali que a gente estava... Ele falou, cara, se eu tivesse que chamar você, eu chamaria de Melquisedita, porque o seu sacerdócio veio de Melquisedeque e Cristo ali, né? Não levitas. E aí é bem explícito ali em Hebreus que o sacerdócio levítico, ele caiu, né? Ele não conseguiu dar continuidade. Por isso que Deus teve que levantar um cordeiro que ia morrer, que ia ressuscitar e ele ia ser sacerdote para sempre. Porque os sacerdotes, antigamente, eles morriam e tinham que levantar outros. Sim. Então eles não eram eternos, mas agora Jesus é o sacerdote eterno. E por causa dele, que ele é o sumo sacerdote, né, que está ministrando a Deus, nós fomos sacerdotes por causa dele. Então o nosso sacerdócio ele tem muito mais relevância do que o próprio sacerdócio de Levi. Sim. Você entende a responsabilidade que a gente precisa carregar, né? Eu falo que é a missão messiânica que Jesus deixou para nós, né? Sim. De levar esse sacerdócio e apresentar isso para as famílias, para que delas realmente nasçam as igrejas ali, né? Firmada e fundamentada no sacerdócio de Jesus. Sim. Meu Deus, muito forte. E o sacerdócio principalmente começa no nosso lar, né? Sim. É ali, né? A ministração para nossa casa, uma frase que me veio muito forte, né? Que me falaram um tempo atrás, é que o que seria o louvor, o que seria, né, a adoração, seria facilitadores de adoração. Os facilitadores. O que seriam os facilitadores? Não, o que seria o louvor, vamos supor? São pessoas que eles facilitam a adoração. Porque facilitam o ambiente para adoração. Entendi. Muito forte, né? Eles vão introduzir. Né? Introduzir, né? Então, referente ao que tu tinha falado ali antes sobre a questão da emoção, do culto racional, né? Eles têm um papel, né? Que é facilitar a adoração para você, né? Conseguir acessar mais fácil, né? Jesus, o Espírito Santo, né? Sim. Nós somos facilitadores do céu na terra, né? Sim. Nós fazemos essa conexão. Eu falo que quando Adão pecou, o Senhor ele colocou querubins ali, né, no lado leste do Éden e uma espada flamejante para que Adão não tivesse acesso de novo à árvore da vida, né? Então ali ficaram querubins que a representação deles são aqueles que guardam a glória de Deus, assim como Satanás, né, estava ali com Deus, ele guardava a glória de Deus, assim como os querubins que estavam na tampa da Arca da Aliança, né, que representava a própria glória de Deus na terra, eles estavam apontados e com os olhos fitos para a tampa, justamente guardando a glória de Deus. Então hoje nós somos esses caras responsáveis, né, de ter esse céu na terra, porque o Éden era a realidade do céu na terra. Adão tinha acesso a duas realidades, tanto a realidade natural, tanto que Deus andava com ele no final da tarde, caminhava com ele, então ele tinha acesso a essa realidade. Aí o pecado, ele interrompe, né, essa realidade do céu na terra. E aí Jesus vem e reconecta, por isso que é a religião, relicare, a religação, né, de Deus, do céu na terra outra vez, só que não mais em um ambiente geográfico, mas dentro de nós, né? Então nós somos essa realidade do céu na terra hoje. Cara, eu vou pegar um assunto polêmico agora. Beleza. Fora do roteiro. A gente já conversou muito sobre isso. Queria que tu contasse um pouco sobre o que está acontecendo agora. Israel, guerras. Cara, assim, aí a gente vai ter que falar um pouco de escatologia, né? Escatologia é um pouco confuso, porque aí tem um monte de linhas teológicas, escatológicas, que cada um acredita numa coisa, e eu não menosprezo que meus irmãos eles reconhecem, né? Eu tenho ali um pensamento pós-tribulacionista, né? Eu acredito que Jesus vem reinar na Terra, que vai acontecer um milênio aqui na Terra. Eu acredito que nós vamos passar pela grande tribulação. Então eu acredito muitas coisas que irão acontecer, né? Ali em Mateus 24:15 fala sobre
quando começar o sacrilégio, o sacrifício terrível ao qual o profeta Daniel falou, aí tem, entre aspas, Jesus fala assim, quem lê entenda, ele está dizendo assim, quem lê o livro de profeta Daniel vai entender o que eu estou falando aqui, né? Sim. Então, assim, ele dá um ponto, ele dá pontos cruciais ali de escatologia, e assim, a questão de guerra, os rumores de guerra, no início do capítulo 24 de Mateus, a nação se levantará contra a nação, reino contra reino, né? Haverá fome em vários lugares, terremoto, né? Então, assim, são pontos cruciais em que se fala do princípio das dores. Então, a natureza, e Romanos fala que a natureza está gemendo com dores de parto por causa da manifestação dos filhos, para que os filhos se manifestem. Sim. Então, todo esse cenário caótico precisa acontecer para que os filhos possam entender e acordar e se manifestar. Meu Deus. Então, assim, Israel, a Bíblia fala que é o relógio de Deus, né? Vocês precisam olhar para Israel, que é o relógio de Deus. Vai sinalizar o ambiente profético que está acontecendo em todo mundo. Então, é dali que vem sinalizando essas coisas. E eu acredito que é um assunto polêmico, sim, né? Eu já até declarei do que eu acredito, né? Mas, assim, não menosprezo o que meus irmãos sabem também, né? Interessa que nós estamos juntos, querendo que Jesus venha, né? Preparando esse ambiente para Jesus, porque o mais interessante é nós estarmos preparados e preparar essa geração e o ambiente para que Jesus volte. Enquanto uns brigam por que linha que eu sigo, outros acabam querendo ou não acabar de perder a salvação. Sim. Né? Então, o mais interessante é o cara tá ali, cara. Enquanto que o cara tá brigando por que linha que eu... Cara, tem gente salvando pessoas. Salvando almas. Então eu acredito muito nisso, sabe, cara? Em uma igreja em que Pedro fala, né? Nós mesmos tardamos a vinda de Jesus, mas também nós podemos apressar a vinda de Jesus. Sim. Né? Se nós entendermos isso, nós manifestarmos respondermos à criação. Porque lembra quando Adão pecou? Deus falou assim mesmo para ele, por causa do teu pecado, a terra criou abrolhos e espinhos, agora você tem que ir lá e limpar ela. Então a responsabilidade do homem é fazer isso, né? Olhar para a criação e restaurar ela. E nós vamos passar por esses caos, que a Bíblia fala que isso vai acontecer. Vai acontecer. Né? Então, assim... E eu acredito muito nisso. Cara, quando você lê Mateus 24 ali, você lê ponto a ponto e você começa a pontuar ali o que Jesus está falando, no final ele fala assim, veja o que eu estou falando para vocês antecipadamente. Sabe, ele fala várias coisas ali, revela várias coisas cruciais para os nossos tempos, para o tempo deles e para o nosso tempo, né? E aí ele fala assim, veja que eu estou avisando vocês antecipadamente. Aí ele dá o exemplo da figueira, né? Veja a figueira, né? Quando os seus ramos florescem, né? E as suas folhas começam a botar, vocês sabem que o verão está próximo. Então, tudo isso que eu falei para vocês, né? Quando vocês virem, é o sinal do que eu estou próximo também, do que eu estou às portas. Então, cara, assim, é muito bem explicadinho o que Jesus fala ali. Quem lê ali vai conseguir realmente entender. Aí, ali no capítulo 24, versículo 15, se você ler Daniel capítulo 12... né, você vai entender o que Jesus está falando ali, que Daniel tinha falado, né, que ali está bem colocado ali, quando Daniel fala que vai voltar o sacrifício diário no templo, que o terceiro templo tem que ser reconstruído, e o serviço sacerdotal, né, do sacrifício diário dentro do templo vai voltar, mas ele vai ficar durante um tempo, e depois o anticristo vai sentar, e ele vai começar a sacrificar para ele mesmo, e ali vai para as cartas de Tessalonicenses, que Paulo fala, né, que ele vai abominar, ele vai dizer, cara, ninguém pode sacrificar mais para ninguém aqui, vão sacrificar para mim mesmo, porque eu sou Deus. Ele começa a se colocar como Deus, né? Aí ele fala sobre o iníquo, fala sobre a apostasia também, né? Sobre o amor de muitos esfriar, que também fala em Mateus 24. Então, cara, a escatologia e essa questão, né, é muito bem espalhada assim na Bíblia. Você vai pegar em vários locais, em vários livros ali, em várias cartas ali, você vai ouvir falar sobre isso, né? Ali no Novo Testamento também. Muito forte. Cara, isso é um assunto... Eu gosto desse assunto, cara. Eu gosto desse assunto porque eu gosto de ouvir dessas linhas, sabe? Eu não gosto de ficar debatendo. Debatendo, criticando. Porque minha linha é assim. Mas eu gosto de aprender sobre. Né? Sim. E a própria Bíblia, né? Se tu ler lá, tu vai estar basicamente explicado, né?
Sim, a Bíblia ela diz o que ela quer Meu dizer, Deus. cara. As Sim. pessoas que querem inventar coisas assim. É que a maioria das pessoas, elas não leem a Bíblia, elas lêem as pessoas. Então, uma pessoa lê a Bíblia, 99 lê a pessoa. Então, pega as informações que a pessoa não vai lá na Bíblia, abre, né? Eu tava ontem em um tempo de mesa com a Nath, o Sheldon, Aham. e ele me falou algo interessante. Ele falou: o nosso problema é que nós queremos pegar a nossa teologia e ler a Bíblia. Aham. Nós não queremos pegar a Bíblia Aham. primeiro, sabe? Forte. É a minha teologia que eu sei e ensinar a Bíblia através da minha teologia. Meu Deus. Olha só, cara. Meu Deus. E isso faz com que eu crie camadas em cima da verdade e as pessoas não chegam na verdade porque Sim. eu sou a causa principal de não deixá-las chegarem. Tu cria um contexto Sim. do que, eu quero ler o que eu quero. Olha só, imagina que existe o evangelho puro, mas eu criei coisas para proteger esse evangelho, Uhum. sendo que Deus não precisa que ninguém proteja ele, Sim. né? Uhum. Ele é poderoso, né? Ele não precisa que ninguém proteja ele. Ao contrário, ele que nos protege. Só que o que eu faço? Eu me coloco na posição de criar coisas para que as pessoas não cheguem a ter esse acesso ali. Eu crio camadas antes da verdade. Então, até as pessoas chegarem nessa verdade, cara, elas demoraram muitos anos. Sim. Então, eu sou responsável, essas teologias, né? Elas são responsáveis em tirar o evangelho puro. Aham. Não que teologia seja algo errado. Eu estudei teologia. Sim. Não que seja algo errado. Mas nós pegamos isso para poder explicar a Bíblia. A Bíblia se explica por si só. Sim. Nós temos que aprender a pegar a Bíblia e colocar dentro da nossa teologia. Não pegar a teologia e colocar dentro da nossa Bíblia. Meu Deus. Você entende? Forte. Então, isso daí que eu acredito que se isso acontecesse, se a gente usar essa ótica, né? E aprender dessa forma, assim, isso mudaria muita coisa. A gente facilitaria muito o evangelho para as pessoas. Sim, meu Deus. Esses dias eu entrei em uma rede social de uma filha de uma missionária, né? E na descrição assim do Instagram estava escrito antecipando a volta de Cristo. Cara, foi um choque, tá ligado? É o que Pedro fala, né? Foi um choque, porque é o que precisamos fazer. E muitas vezes estamos preocupados, né, com o nosso ego, com a nossa vivência. Estamos preocupados, né, com tanta nossa rotina, vida, e esquecemos que a gente somos antecipadores da volta de Sim. Cristo. Pedro Esquecemos fala de claramente vivenciar isso, né? Então é muito forte, muito Muito, forte. cara. Ontem eu tava falando com os homens ali, né? A gente tava falando sobre, cara, todo dia a gente tem que acordar e lembrar que a gente é homem, que a gente tem que se posicionar, porque o homem ele tem uma tendência a não se posicionar, né? E da mesma forma a gente tem que, todo dia, né, a gente tem que se converter de novo. Todo dia a gente tem que acordar e falar, cara, meu Deus, né? Eu creio em Jesus, eu quero viver isso. Porque senão a gente acaba entrando numa rotina, vivendo uma rotina e acaba logo virando um fariseuzão. Cara, Né, isso o- é muito sério, né? Acabamos A gente acaba, às vezes, trazendo essa herança adâmica, né? Sim, De olhar para as coisas e esquecer de ouvir Deus, né, cara? meu Deus. Assim, imagina Adão no Éden, né? A Eva lá bonitona e ele olhando ela, perdendo tempo olhando ela, assim. Não que isso, né? Mas e ele sentado e ela em pé. Só que devia ser ao contrário, né? Ela devia estar olhando com admiração para ele. Uhum. Cara, esse cara é um cara que, sabe, tá cumprindo aquilo que Deus está falando, tá cumprindo o propósito, eu tenho admiração por ele. Mas ele inverteu o quadro, inverteu os papéis. Uhum. E ela em pé, a serpente falou com ela. Só que ele não conseguiu ver, porque os olhos estavam fitos nela, não mais em Deus, entende? Meu Deus. Então, assim, ele começou... Cara, Que isso forte isso, cara. Então, Que assim, forte isso. então, às vezes, a gente perde muito tempo, cara, olhando para as coisas. O homem, ele é atraído pelo que ele vê, né? Uhum. A mulher pelo que ela ouve. Não é à toa que o homem ficou admirando enquanto a serpente lançava o veneno sobre Eva, né, cara? O homem, ele perde a mulher quando ele deixa de olhar para o propósito e olha para ela. Não que tu não vai valorizar a Sim, mulher. a gente entende. Se o homem ama a Deus, ele vai amar a mulher.
Entende? Isso. Isso é óbvio, né? Mulher gosta de homem que está focado no propósito dele. Sempre quando as pessoas estão no Porque. processo para casar, a minha esposa sempre faz uma pergunta para o casal. Uhum. Fala assim, você perguntou qual é o propósito dele? E assim, ele ama Jesus o quanto você ama? Essa é a Meu pergunta. Deus. Se ele não ama Jesus ao mesmo tanto que você ama, cara, você vai passar por alguns tipos de tribulações aí, que Uhum. não vão ser legais. Então, você tem um termômetro ali que você pode medir realmente, né? É por isso que tem um tempo do namoro ali para você conhecer a pessoa, saber quem ela é de verdade, Sim, temperamentos, sim, né? Tem tudo isso, né? Se você vai suportar o temperamento que aquela pessoa tem, sim, né? Se você está disposto a carregar as feridas que aquela pessoa já adquiriu, sim. né? Antes de estar com você. Então, Aham. isso, cara, a pessoa tem que ter esse termômetro e medir essas coisas. Sim. Porque se nós aconselharmos os casais, né, novos que estão prestes a casar com essa intenção, né, com essa visão, eles não irão passar tantas coisas ruins que até mesmo nós passamos, né? Sim. Tivemos que aprender ali aos trancos e barrancos, né? Por isso que eu acho que existe um processo muito grande antes até mesmo do namoro, né? Que é a amizade, né? Sim, Hoje eu vejo como a amizade conta muito, então a amizade vai dizer, né? Tu vai conhecer a pessoa na amizade. Então, vai chegar um tempo que tudo vai passar, né? O avivamento vai passar, né? Vai ficar só o diálogo. Vai estar tu e tua esposa sentado numa cadeira de balanço e no final da vida só vai ter o diálogo. eu falo assim que você falou do avivamento, né? Eu falo que tudo vai passar, né? Claro que o avivamento não, que o avivamento é mudança de mente, de caráter, né? Eu vejo assim, mas assim, eu vejo sobre o avivamento nesse sentido assim, você está falando sobre os movimentos, né? Sobre toda aquela situação, o mover, né? Porque a igreja ela vicia no mover, né? Aham. Cara, às vezes um culto, porque o culto não teve aquela parada assim, ó. Aí o cara diz, não, cara, esse culto não foi legal, sabe? Então, eu não vejo avivamento como, Sim, como simples movimento, mas sim, como mudança de caráter, mudança de mente, mudança de direção. Olhar sim, para Jesus é dessa forma que eu vejo avivamento. Porque sim, você não vai conseguir avivar ninguém se você não ser avivado, sim, né? Não forte. ter uma outra ótica, não ter a mente transformada, não ter Aham. essa metanoia, né, que Paulo fala. Então, assim, mas essa questão, eu também falo uma coisa bem parecida com o que você falou. Eu falo, quando tudo cessar, a única coisa que vai restar é a tua voz. Quando todos os instrumentos pararem, quando Meu, tudo acabar, a única coisa que vai restar realmente é a tua voz. meu, Que é o que você falou, né? Dois velhinhos numa cadeira de balanço no final da vai vida ficar o ali. diálogo. Então o que vai restar é o diálogo, né? É a E voz. daí as pessoas não suportam nem escutar a voz uma da outra. Tu acha que o casamento vai durar? É, é verdade. É verdade? É verdade. Então, o maior investimento no relacionamento é o quê? É o presente? É o. Cara, é o diálogo. É o que a gente vive, né? É a caminhada, é a conversa. É tu parar e tirar um tempo de conversa com seu cônjuge. Cara, Uhum. falei bonito, hein? Aí, Aí. ó, sou casado há 30 anos, Ah, eu sou casado há 22 anos. 22 anos. É. Meu, que top. Então, aí tem bagagem, né? Casei Sim, bem sim. novo, casei bem novo. Aham. Meus 18 anos aí. 18 anos. Já tenho 39. 39. Cara, tu tem. Tá inteirão, homem aí, ó. É. Veio a nossa foto Com lá. cara de 22, Pô, né? veio a nossa foto lá do shape, né? Shapeado, cara. Não, o cara é shapeado, mano. Ô, saúde, o cara é personal, né? Outro nível. Aí. Mas é isso, tá quase. Mas é isso aí. Queria que tu contasse algum testemunho na tua vida cristã que te marcou muito, né? Talvez Cara, foi algo que te marcou muito, né? Alguma experiência com o que me Espírito marcou Santo. muito na minha infância foi quando o meu irmão ressuscitou, cara. Ô, louco. Sério. Forte. Meu irmão foi batido de carro ali, meus pais tinham saído e minha prima estava tomando de conta do meu irmão, conosco, né? E meu irmão estava andando de bicicleta, ele tinha uma bicicletinha, ele devia ter mais ou menos ali uns 3, 4 anos, se eu não me engano. Você lembra que eu te falei que eu não sou bom de números? Aham. E aí um carro, um Del Rey, bateu ele. Então o meu irmão foi lançado assim sei lá, uns 8, 10 metros por conta da pancada do carro. E a gente sabe que aquele carro é pura lata mesmo, né? Puro Sim. ferro. Então
Quando meu pai chegou, meu irmão já estava morto. Meu E ele Deus. saiu em direção, colocou ele dentro de um carro. Esse cara não deu assistência, ele foi embora. Né? E aí meu pai conseguiu um carro, a gente colocou ele dentro do carro. E ele foi saindo em direção ao hospital, mas o meu irmão já não tinha vida mesmo, sabe? Uhum. E eu lembro que quando ele foi passando na frente da casa da irmã Vilma, ele foi descer aí na casa, ele disse, para o carro aqui. E aí na hora que ele parou, que ele tirou meu irmão do carro que ele ia levar, a irmã Vilma já veio expulsando o espírito de morte, falando, espírito de morte, eu te repreendo. Meu E aí meu Deus. irmão voltou à vida ali. Então assim, Meu Deus. foi um testemunho que foi muito Marcante, né? marcante para mim, entende? Assim, meu irmão morto e o Senhor ressuscitou ele. Assim, foi algo que não tem, acredito que foi um dos Mais marcante. mais Meu marcantes Deus. da minha vida. Imagina, cara. Imagina, marcante mesmo. Sim. Esses dias eu tava me fazendo. Entrei numa crise. Eu até comentei isso contigo, né? Entrei Sim, numa sim. crise. Crise boa, né? Uma crise que eu tava falando pra Deus. Cara, todos os discípulos expulsavam demônios, curavam pelo nome de Jesus Cristo. E eu, quantos demônios eu expulsei? Quantas pessoas foram curadas através do nome de Jesus pela minha vida? E eu tive uma experiência, né? Eu orei pelo meu pai foi curado. Sim, sim, você falou. Muito Top, forte. muito Ainda forte. não expulsei nenhum demônio. Cara, eu tive uma experiência de expulsar demônio. Eu lembro que a gente tava fazendo um serviço social, tinha uma empresa que ela dava bananas e a Aham. gente ia buscar, cara, muitas bananas, tipo tonelada, para distribuir para a comunidade. E nesse dia eu tinha ido buscar bananas. As bananas e eu convidei vários amigos, vários pastores, porque era muito. Eu disse, cara, venham buscar para a igreja de vocês, porque tem muito, eu não vou dar conta disso aqui. Aham. E aí começou a chegar carro. E teve uma hora que um rapaz me ligou da igreja e falou, ô pastor, cara, a minha sogra tá endemoniada aqui, eu não consigo, que eu já expulsei em nome de Jesus, cara, já tem mais de hora que eu tô tentando expulsar esse demônio, eu não consigo. Aí eu disse, faz o seguinte, cara, eu peguei o celular, faz o seguinte, chama o pastor Naldo, que ele tá por aí pela área, e aí fala pra ele aí, ele vai expulsar esse demônio. Beleza, eu desliguei o celular. Aí na hora que eu coloquei a caixa de bananas aqui, que eu fui levar, e o Senhor falou comigo, eu te chamei pra carregar a caixa de banana? Meu Deus. Chamei pra expulsar demônios e pra isso aí. Aham. Cara, eu deixei a caixa de banana e eu peguei o celular e disse, cara, coloca no Viva Voz aí. Eu vou usar minha fé, Senhor, porque eu nunca fiz isso. Eu já ouvi Aham. histórias disso, mas eu nunca fiz isso. Aham. Então seria algo novo pra mim. E aí a gente orou, e a gente expulsou o demônio e graças a Deus, cara, deu certo. Glória a Deus. O nome de Jesus tem O poder, nome né? de Jesus tem poder, cara. Tem Tem poder. poder. Meu Deus. Não importa se você tá em Sim. qualquer... Cara, eu fico. Quando eu leio a Bíblia, parece que é uma parada muito doida, assim, quando eu. Principalmente. Eu amo ler os evangelhos, né? E quando eu leio, assim, eu vejo tanta coisa, assim, que Jesus fez, que os discípulos, né, estavam ali presentes. E. Cara, a gente é muito superficial nos dias de hoje, né? Parece que a gente, tipo assim, o cara foi curado. Meu Deus! O cara foi curado, tá ligado? Aí tu olha pra outra religião faz coisas pior, tá ligado? E, cara, e a gente não acredita muitas vezes no que Deus faz. Deus, ele faz, e daí, tipo, parece que a gente é o povo do deserto. Passa 2 dias, o maná esqueceu. cai do céu. Parece que tu esqueceu que Deus te curou, que Deus proveu o pão no outro dia. Cara, é forte isso. Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a ler pelos evangelhos. Cara, mudou totalmente a minha ótica. Cara, eu amo os evangelhos. Porque ali os evangelhos te mostram Jesus ali, né, cara? Então, assim, eu conhecendo e vendo os atos de Jesus, mudou a minha ótica como cristão. Aham. Falo, cara, como é que as pessoas vivem isso, né? É interessante, foi a pastora André que ela falou outro dia numa pregação dela. Ela falou que o pessoal chegando no céu, né? E falando, cara, eu quero falar com fulano de tal, eu quero falar com fulano de tal. Eu falo, ô Elias, como é que você fez cair fogo do céu? Como é que você fez cair fogo do céu, né? Como é que foi a sensação e tal, tal, tal. Assim, aí Elias vai olhar pro cara assim, cara, foi muito bom. Eu orei ali, o Senhor fez cair fogo do céu. Mas ali, o Espírito Santo ele não habitava na gente, ele só fazia a visitação. E como é ter Deus dentro de você, ter o Espírito Meu Santo dentro de Deus. você? O que vocês fizeram com isso? Cara, muito pesado. Então, Muito assim, forte. porque, É um confronto, né? sim. Então foi foi Confronto. uma parte figurativa que ela colocou muito interessante ali. Mas é isso aí, né? Para encerrar, eu queria que você deixasse uma palavra para a galera, né?
deixar assim uma palavra que vem no seu coração, né, para todas as pessoas que estão assistindo aí. Assim, cara, eu acredito que você que está assistindo esse podcast aqui acredito que você quer saber mais sobre Jesus, não saber sobre a vida dos outros, né? Mas sim saber mais sobre Jesus. Então, quanto mais você procurar Jesus, quanto mais você querer mergulhar nele, né? Olhar Jesus com essa ótica, assim, que ele é realmente e querer ser igual a ele, com certeza a tua vida vai mudar, com certeza o teu sacerdócio ele vai ser, né, igualado ali ao que Jesus quer, aperfeiçoando a igreja, aperfeiçoando os santos, aperfeiçoando, né, a você mesmo, né, para que você possa ser essa figura de Jesus na terra ali, pequenos cristos, né, é o que diz a palavra cristão. Então é isso, cara, lê mais a Bíblia, jejua, ora, se mantém firme na fé, não deixe a apostasia te pegar, porque são tempos de apostasia, são tempos que pessoas vão deixar de acreditar na fé, de acreditar em Jesus. E fica firme, é isso. É uma honra, Marcelo, te ter aqui, né? Sabe disso, para mim, cara, uma grande honra de verdade, né? Por tudo, cara. Pelo cuidado em, ajudar na iluminação, cada detalhe, né? Saiba que tu é importante, né, para minha vida. Obrigado, cara. Glória a Deus. Poxa. Muito, muito bom ter esse tempo de mesa contigo, ouvir, né, um pouco sobre o que tu carrega. Claro que tem muito, ele vai vir mais vezes aí, né? Vai vir em casal também, daí vamos falar sobre história amorosa. Resumo do resumo. O resumo. Daí ele vai falar sobre as bagagens dos 22 anos, né? Muita coisa. 22, né? 23, 22. 23 não é bom com números, né? É melhor não falar muito, senão depois a minha esposa me vê. Você tá errando. Você tá errando. Mas é isso aí, né? Galera, não esqueçam de seguir o Marcelo nas redes sociais, caso você tiver interesse, né? Até em saber um pouco mais sobre a música. O cara é fera, né? Vai lá, troca uma ideia com ele, que ele vai estar auxiliando vocês. Inclusive, aproveitando aqui, eu vou começar aquele nosso. A gente tem um projeto, né? Sobre a questão de eu começar a dar aula de música. Legal. Gravar os vídeos ali, né? E dar aula de música. No caso, tu é um cara que vai me ajudar, né? Com certeza. Responsável sobre isso. Mas é isso aí. Galera, correm lá, acompanhem o projeto dele no Instagram, né? Ele vai talvez passar um pouco mais, né? Sigam ele no YouTube também. Não esqueçam de seguir, deixar esse like, deixa um comentário aqui. E espero esse momento aqui ter edificado tua vida, né? Como eu sempre falo, não adianta ter microfones bons, não adianta ter uma iluminação boa, né? Não adianta ter as melhores coisas, né, de maiores qualidades, se o Espírito Santo, se Deus não se fazer presente nesse lugar, né? Então, o maior intuito é que vidas sejam edificadas nesse lugar. Esse é o intuito. E é isso aí, galera. Tamo junto. Até o próximo podcast. Valeu.